Muitas pessoas quando se convertem, quando encontram com o Senhor Jesus, quando têm experiências da fé, ficam como que embriagadas com a alegria, o gozo da salvação. E essas pessoas, naturalmente, quando nascem, é como uma criança que precisa do leite espiritual para desenvolver a fé, para crescer e tornar-se mais resistentes aos problemas que ela vai encontrar por causa da sua fé. Mas o que nós queríamos que vocês, como obreiras, obreiros, os pastores, que obviamente supõe-se que são mais um pouquinho experientes do que os que estão chegando, os que estão se convertendo, e vocês têm que ter uma visão da ferramenta, do uso da ferramenta que vocês têm nas mãos. Por exemplo, quando a gente pensa em água, a gente pensa assim, bom, a água serve para quê? Normalmente vem logo na cabeça, bom, a água é para matar a sede, a água é para tomar banho, mas a água a gente sabe que tem N serviços, tem uma multiplicidade de serviços, de uso. Assim também é a fé. Deus não nos deu a fé apenas para que nós pudéssemos ser salvos. É claro que esse é o mais importante. O mais importante da fé, da função da fé, é a nossa salvação, é a nossa eternidade. E muitos que abraçam a fé, absorvem esse pensamento e fixam as suas vidas nesse pensamento de salvação e deixam os outros benefícios da fé de lado. E por isso, essas pessoas acabam sendo, embora salvas, mas aqui elas são fracassadas na fé. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então a água não é só para se beber, para matar a sede. A água é para tomar banho, é para cozinhar. A água tem N. A água, enfim, é a vida. Você não vive sem a água. É impossível viver sem água. Então a água tem um leque de uso. Assim também é a fé. A fé que você tem, a fé que Deus nos deu, não é só no sentido único de nos levar à salvação. Ela tem um sentido múltiplo para que você saiba qual é a sua posição diante de Deus e diante do mundo. Qual é o que você deve fazer no dia a dia, quais são as suas atitudes que você deve tomar, que muitas das vezes não estão escritas na Bíblia, você não sabe, você encontra situações que você não vai ter resposta na Bíblia, não é verdade? Nós vivemos hoje num mundo muito avançado, e a Bíblia foi escrita num mundo muito atrasado. Então como é que você vai compor, vai combinar os problemas que você enfrenta hoje, vai querer respostas
num mundo que foi escrito, ou quando foi escrita a Bíblia, num mundo completamente atrasado. Então Deus nos deu a fé para que através dela nós saibamos como nos conduzir. Amém? Entende o que eu estou falando? Sim ou não? A fé que você tem foi dada para que você saiba como se situar, como enfrentar o mal, como enfrentar o inferno, como enfrentar as adversidades da vida. A fé que você tem é para você ter uma multiplicidade de uso. Você vai usá-la como uma ferramenta para qualquer situação que você se encontre. Ora, quantos crentes você conhece, ou nós conhecemos, que estão vivendo no fracasso, porque não entendem o propósito de Deus, não entendem o que Deus quer, porque a Bíblia não fala de certas situações, ou melhor, de muitas situações. A Bíblia não situa muitas situações que nós vivenciamos hoje, problemas que nós vivenciamos hoje. Ela não situa, ela não tem um conselho direto, objetivo, ó, faça isso, ou então faça aquilo. Não é a verdade? É ou não é? Então, muitos crentes ficam como baratas tontas e ficam procurando saber com outros crentes o que deve fazer. Olha, eu vou fazer isso, eu estou vivendo essa situação, o que eu faço? O que você acha? O que você faria? E então, a outra também que está vivenciando problemas, não sabe o que fazer, ela dá um conselho, eu faria isso, eu faria aquilo. Então ela passa a dirigir, conduzir a outra que tem fé, mas que não sabe usar a sua fé, porque não tem aquele discernimento espiritual, discernimento de compreender, de procurar ver na Bíblia, de absorver o espírito que há na Bíblia, a palavra de Deus. Você sabe que na Bíblia nós temos a palavra de Deus, nós temos a palavra do diabo e nós temos a palavra do homem. Nós temos 3 tipos de palavras dentro da Bíblia. E você tem que saber qual é a palavra de Deus. O que Deus está falando? O que Deus fala? O que o diabo fala? E o que o homem fala? Vou citar aqui um exemplo para você, por exemplo. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Quer dizer, nós temos aí duas palavras. Primeiro, nós temos a palavra do homem. Jesus falou assim: também ouvistes que foi dito aos antigos. Quer dizer, aos antigos foi dito o quê? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos.
Quem escreveu isso? Foi Deus quem falou? Foi Deus quem falou isso? Não, não foi Deus. Mas os rabinos, os religiosos, os líderes religiosos judaicos ensinavam para as pessoas: olha, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Quem falou isso? Quem ensinou isso? Foi Deus? Não. Porque Jesus diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém. Quem está falando isso? Quem falou isso? Hein? Diga, pessoal. Ou você está com medo de falar o que você sabe que é verdade? É isso mesmo. Então você vê que os antigos falaram uma coisa, Jesus falou: não, não é assim não. Então aí nós temos a palavra dos antigos e a palavra de quem? De Deus. A palavra de Deus. A mesma coisa foi quando o diabo apresentou-se diante de Jesus e falou para ele: olha, se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Essa palavra é de quem? É de Deus? É a palavra de Deus? Mas está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, mas não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. Então você tem que saber, tem que estar consciente de que a fé que Deus lhe deu é para você ter esse entendimento, esse discernimento, para saber quem é quem dentro da palavra de Deus. Quem está falando? Eu não estou aqui procurando tirar o crédito da palavra de Deus. Não, eu estou querendo mostrar para vocês que existe na Bíblia a palavra de Deus, existe na Bíblia a palavra do diabo, e existe na Bíblia a palavra de quem? Do homem. E você e eu, nós temos que atentar para a palavra de quem? De Deus. Você tem que saber quem é quem dentro desse contexto inteiro, a palavra que você está ouvindo. Quando a palavra é de Deus, aí a coisa muda de figura. Porque a palavra de Deus, vamos lá em João, capítulo 1, por favor. João capítulo 1 diz assim: no princípio, o que? Era o Verbo. E o Verbo era, ou estava, com Deus. E o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo e palavra é a mesma coisa aqui nesse versículo, porque no original, aqui o verbo é a palavra. Então você pode ler assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Agora, você vê comigo a palavra que diz assim, que Jesus veio ao mundo, diz aqui, a saber, versículo 9, versículo 8, ele, referindo-se a João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz,
que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, quer dizer, a palavra. O mundo foi feito por meio ou por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está falando de quem aqui? De quem? De quem? De Jesus. De Jesus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí vem o versículo que eu quero focar. E o verbo, o quê? Ou seja, a palavra, o quê? Se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, quando nós tratamos da palavra de Deus, nós estamos tratando do próprio Deus. Do próprio Deus. Lembra que Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus é Deus falando com os que creem. A palavra de Deus é Deus se manifestando, se identificando, se comunicando conosco. No princípio, diz aqui o texto sagrado, criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo. Preste atenção, por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu pergunto, Deus poderia criar a terra sem forma e vazia? Porque no versículo 2 diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então eu pergunto a você, será que Deus criou a terra sem forma e vazia? Mas por que está aqui escrito que a terra era sem forma e vazia? Por quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não faz nada imperfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Então ele criou os céus perfeito e a terra também era perfeita. Mas no segundo versículo diz que a terra era sem forma e vazia. O que quer dizer isso? Os sábios, os intelectuais, mas que não conhecem a Deus, dirão, ou entenderão que Deus havia feito também a terra sem forma e vazia, mas não. É que entre o primeiro versículo e o segundo da Bíblia, houve uma mudança, uma transformação na terra. Os céus se manteve perfeito, mas a terra ficou sem forma e vazia. O que aconteceu? O que nós cremos é que o diabo, que Lúcifer, foi lançado para fora dos céus e veio para a terra e fez a terra sem forma e vazia. Então, o diabo fez esse cataclisma na terra. Aí diz o seguinte,
havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Então as coisas começaram a acontecer mediante o quê? A palavra. Deus falou e a palavra dele penetrou e fez nascer a luz. E todas as demais coisas foram feitas mediante a mesma palavra, o mesmo poder. Ora, qual é a função do servo de Deus? Qual é a sua função na obra de Deus? Deus não tinha ninguém, não tinha servo para falar a palavra dele quando criou os céus e a terra. Mas, a partir do momento que Deus criou o homem e a mulher, então Deus passou a ter parceria nesse mundo para administrar a terra. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para administrar a terra, para dar continuidade à terra. O homem não tinha que suar o rosto para tirar o fruto da terra, porque a terra, a natureza, cooperava com o homem. Então, Deus, o homem e a natureza viviam em perfeita harmonia. Perfeita harmonia. Quando o homem se rebelou contra Deus, então a natureza se rebelou contra o homem também. Então, hoje que nós vemos cataclismas, catástrofes, maremotos, e toda sorte de males que existe na natureza, além de ter sido o próprio homem o pivô da destruição da natureza, a natureza também se revoltou contra o ser humano. A natureza se revoltou contra o ser humano porque a natureza fora criada por Deus e a natureza vive, é de Deus. O ser humano, então, tornou-se inimigo da natureza, inimigo de Deus. A partir do momento que Jesus veio e consertou ou consumou a obra da salvação e começou uma nova era nesse mundo, então ele passou para os seus discípulos, quer dizer, o verbo, a palavra, veio ao mundo, consumou a obra de salvação, abriu uma porta para que o ser humano pudesse voltar para Deus, a ter comunhão com Ele. Então, Jesus, a palavra ou o verbo que encarnou, quer dizer, se materializou para que pudesse consumar a obra da salvação. Jesus veio, morreu, ressuscitou e deu autoridade para os seus discípulos, os seus seguidores. Essa autoridade que ele deu, é ele mesmo encarnado nos seus servos para fazer agora, nesse mundo, o que foi feito no início do mundo. No início do mundo, Deus mesmo falou: haja luz. Agora, Deus, através da sua palavra no seu servo, Ele quer que esse servo venha fazer haver luz no meio das trevas. Amém, pessoal? Essa é a sua função, essa é a nossa função. E esse é o trabalho que nós temos.
de levar a palavra. Quando nós levamos a palavra, nós estamos levando o Espírito, nós estamos levando Deus para as pessoas. Esse é o trabalho de cada um de nós, dos pastores, dos obreiros, etc, etc, etc. Obviamente, quem crê, então é abençoado. Quem crê é feliz. Quem crê está recebendo a maior grandeza de Deus, que é o poder da fé, o poder de Deus se transformando no Filho do Altíssimo. Então, a pessoa que crê, que se entrega, crê não na mente, simplesmente, eu acredito em Deus. Não, não é isso. Crer significa você se entregar, você se fazer como aliado de Deus, se casar com Deus. Quando você faz essa aliança, você está crendo em Deus. A partir desse momento, o próprio Deus passa a viver dentro de você, porque dentro de você está o quê? O Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. Amém, pessoal? Então, o trabalho de evangelização não é feito apenas pelo pastor, mas por todos, muito especial por aqueles que fazem parte de obreiros, obviamente, que estão num nível maior, estão mais amadurecidos, já foram batizados com o Espírito Santo, têm o selo de Deus. Então, eles estão preparados para levar a palavra, para levar Deus, para levar o próprio Deus para as pessoas que estão sofrendo. Então, quando você chega num hospital e coloca a mão no enfermo e diz, seja curado em nome de Jesus, é Deus que está operando ali. Você não é médico, você não é enfermeiro, você não é um profissional da área médica, mas naquele momento você está usando a autoridade de Deus. E conforme a palavra de Jesus, Jesus disse para os discípulos, ide, curai os enfermos, libertai os oprimidos, etc, 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 etc. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para curar os enfermos, pelo que me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os cativos. Não foi isso? Sim ou não? Tudo por meio do quê? Da palavra. A palavra de Deus, que é o Verbo, que é o Espírito de Deus, dentro de você, de forma que quando você põe a mão, ou fala, ou pronuncia, ou profetiza, isso é profetizar, você na realidade está ministrando a palavra de Deus, você está ministrando Deus, o poder de Deus ali para aquela pessoa. Então, muitas pessoas são curadas, são libertas, enfim, elas recebem a luz, a mesma luz que Deus fez nascer quando não havia nada. Entende o que eu quero dizer? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Porque a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Deus teve que falar, Deus teve que pronunciar, haja luz. Hoje, quando nós, os pastores, os obreiros, os evangelistas, os servos, verdadeiros servos de Deus, pregam a palavra, eles estão sendo instrumentos do Espírito Santo para trazer luz às trevas que existem na vida das pessoas.
nas pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. As pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que não têm noção das coisas de Deus, da vida eterna, não têm noção sequer da existência de Deus, não têm noção daquilo que Deus quer para a vida delas. Então, cabe aos servos de Deus ministrar hoje essa palavra. Portanto, nós somos, como Paulo fala, cooperadores com o Senhor Jesus Cristo. Cooperadores. Você é um cooperador, é um auxiliar de Deus. Você pode não ser pastor, você pode não ser bispo, você pode não ser nada, mas a partir do momento em que você creu, que você aceitou a palavra, que você se entregou à palavra, isto é, a partir do momento que você se entregou para o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito, há um pacto com Ele, há uma união com Ele, um casamento com Ele. Então, quando você falar, haja luz, a luz vai acontecer. É por isso que o demônio, o diabo, os espíritos imundos não resistem à nossa autoridade, porque eles sabem, eles conhecem, eles reconhecem que em nós há um espírito, em nós há a autoridade do Altíssimo, e eles têm que obedecer, porque é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, não é a palavra do servo, mas é a palavra de Deus sendo pronunciada, ministrada através dos servos do Altíssimo. Amém, pessoal? Então veja que a sua, a minha, a nossa responsabilidade é muito além daquilo que nós imaginamos. É muito além. Você já ouviu falar daquela palavra de Davi que Jesus repetiu quando disse: sois deuses? Eu não vou entrar no mérito. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque vai buscar mais assunto e vamos fugir um pouco do assunto. Mas, quando você estiver ministrando a palavra, é Deus que está ali ministrando a luz onde há as trevas. Amém. Isaías diz assim: quem creu em nossa pregação? Quem creu? Quem creu? Quem crê? Quem crê? Bom, você sabe que existem dois tipos de pessoas no mundo. Só existem dois tipos de pessoas: os que creem e os que não creem. Os que creem e os que não creem. Os que não creem, paciência, nós não vamos perder tempo, nós não vamos tentar convencê-los, porque se o Espírito Santo não convencê-los, quem seremos nós? Nosso trabalho é pregar. Quem crê, esse é um iluminado. Os que creem são os agraciados, digamos assim. Os que creem foram chamados e escolhidos. Os que não creem, esses ficam para trás. Mas aqueles que creem, conforme diz a palavra, a estes foi revelado o poder de Deus, o braço de Deus, o poder de Deus. Os que creem, aos que creem é revelado o poder de Deus. Essa é a nossa riqueza, a nossa glória. Quando você anda na fé, quando nós andamos na fé, nós não temos que vir ou ficar na dúvida e perguntar
a outros, a terceiros, o que nós devemos fazer? Porque a fé que Deus nos deu foi para dirigir as nossas vidas, para conduzir, para que nós tenhamos segurança para tomar decisões na nossa vida. Você tem a fé, que é o maior tesouro que você possa imaginar. Não há maior tesouro, não há maior grandeza dentro de você do que seja a sua fé. Então, às vezes, apenas a título de exemplo, às vezes o jovem fica tão preocupado, né? O jovem cristão, a obreira, o obreiro fica tão preocupado com o casamento, se vai ter ou se não vai ter filho, preocupado com coisas tão pequenininhas, tão insignificantes, quando Deus colocou dentro deles uma coisa tão grande que se chama fé, que se chama a palavra viva de Deus. Jesus, minha amiga, meu amigo, está buscando pessoas que verdadeiramente sejam entregues, desprovidas dos seus próprios interesses. Pessoas que estejam dispostas a, enquanto viverem neste mundo, servirem como ministros da salvação para aqueles que estão perdidos nesse mundo. Porque há muita gente, muitas pessoas, há mais pessoas perdidas do que salvas. Você sabe disso, todos nós sabemos disso. Então, há muita gente esperando uma oportunidade para crer. Ainda não creram, porque não ouviram. Ainda não creram, porque não chegou até elas a palavra viva de Deus. E às vezes a gente fica tão preocupado com os entes queridos, os filhos, os pais, os parentes. A gente fala, insiste, e eles dão de ombros, nem se importam, enquanto à nossa porta existem os mendigos necessitados da palavra, que estão buscando e querem uma chance, uma oportunidade para crerem e, consequentemente, se tornar filhos de Deus também. Veja a nossa responsabilidade. Veja a sua responsabilidade. Você é obreira, você é obreiro. Se você é uma pessoa de Deus, de verdade, se você é uma pessoa que está disponível para Deus, Ele quer fazer de você um instrumento para que haja luz na sua vizinhança, haja luz, você venha criar a luz na sua vizinhança, no seu trabalho, onde quer que você esteja, através da pessoa do Espírito Santo. Amém, pessoal? Mas, infelizmente, desgraçadamente, dentro do meio dos que creem, existem os falsos, os hipócritas, o joio. O hipócrita está mais dentro da igreja do que fora dela. Muitas pessoas lá fora não creem em Deus e têm até raiva de Deus por causa dos hipócritas que estão dentro das igrejas, que manifestam, que dizem uma coisa e fazem outra. Então, muitas das vezes, a palavra não chega a essa gente, porque o testemunho de vida
a conduta, o comportamento espiritual, o comportamento cristão não é visto. E aí, consequentemente, os que estão lá fora veem esse mau testemunho, não querem nada com Deus. É ou não é? Mas o objetivo dele, de Deus, é, obviamente, fazer de você um instrumento para que através de você venha haver luz onde você estiver, onde você vá, qualquer lugar que seja. Então, através de você, Deus quer fazer acontecer a luz onde há trevas. Amém? Mas é preciso que haja de verdade pessoas que tenham caráter, o caráter de Deus. Quem é de Deus tem o caráter de Deus. Quem é de Deus, obviamente, manifesta a luz de Deus onde quer que vá. Eu queria aproveitar a oportunidade e fazer uma oração em favor daqueles obreiros, daqueles pastores, daquelas pessoas que têm crido no Senhor Jesus, mas têm estado fracassados, caídos, acovardados, têm sido tímidos, não têm tido o fogo do Espírito Santo, porque têm vivido uma vida errada, uma vida que não condiz com a sua fé no Senhor Jesus. Tem sido uma vergonha para o Evangelho. Ao invés de ser um veículo para transmitir a luz, para fazer criar luz, vida para as pessoas que estão morrendo, essas pessoas têm servido apenas como péssimos testemunhos que têm até, desgraçadamente, impedido da luz nascer nas trevas das outras pessoas. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Deus é Espírito. Deus é Espírito. E o Espírito de Deus precisa de um corpo, de uma matéria, de servos, para que ele possa se expressar, para que ele possa falar, para que ele possa convencer, para que ele possa fazer nascer a luz na vida daqueles que estão nas trevas. Mas esse elemento, esse servo, ele tem que estar limpo para que possa produzir fruto.